Você se arrumaria comigo? Sim! Então vamos lá. Gente, é o seguinte, tenho coisas para dizer, tá? Porque às vezes eu chego aqui e falo assim, eu não sei o que vou falar, eu não sei o que dizer, pois hoje eu tenho coisas, então você me aguarde, segura a minha mão. A nossa história começa quando eu estava lavando louça. Sim, eu estava lavando louça. Eu estava lavando mais especificamente a minha colherzinha de elefantinho. Porque eu tenho uma colherzinha de elefantinho. Amanda, da onde é essa colherzinha de elefantinho? Ela é da Amandinha Pitiquinha, Pitichucha. Que eu tenho essa colher, tipo, faz muitos e muitos anos. A minha mãe guardou essa colher. Até porque assim, porque jogar fora uma colher de metal babilônica com um elefantinho em sua... Você entendeu, eu não vou ficar explicando. Enfim, eu tava lavando essa colher e aí eu lembrei que quando eu tava na época da escola, eu e todas as crianças, a gente tinha um negócio que eu estava numa escolinha particular, mas tipo, ela não era uma particular, tipo, particular. Eita, tá caindo vocês, vamos lá. Era uma escola particular, tipo, meio uma grande casa que acolhia crianças como eu. Nossa, pareceu um lar temporário. Não, tipo assim... Eu quis dizer que ela não tinha estrutura de colégio particular. Era tipo, supostamente um colégio, entendeu? Era tipo um casão, e aí a gente ficava lá brincando e coisa e tal, para os nossos papais irem trabalhar. No caso, eu não, porque eu não tinha pai, né? Só minha mãe trabalhar. que tá pesando o clima aqui? O que tá acontecendo, galera? Vamos lá. Eu ficava nesse lugar, nessa escola, e tinha na escola garfos diferentes na hora do almoço. Então, você sentava lá, cada um recebia um garfo, e os garfos não eram, tipo, todos iguais, porque era tudo improvisado. E alguns garfos eram mais bonitinhos do que outros. E aí eu tava lembrando como a gente se sentia muito especial por ganhar o garfo mágico especial, e como isso era uma bobagem no fim do dia, que é bonitinho e que tem as suas coisinhas, mas tipo assim, ai, nossa, tipo, eu me sentia mais especial porque eu ganhei o garfo, mas tipo assim, eu não tinha controle nenhum sobre se eu ia ganhar o garfo, estava pensando isso. E aí eu fiquei assim um momento e parou a gravação, porque eu comecei a perceber, tipo assim, nossa, né, que boboca, que o garfo especial do qual ela não tinha controle. E aí eu me deparei que hoje em dia o garfo da minha vida é o quê? Homens. Enfim, gente, foi uma jornada muito louca. Eu quis escrever sobre isso, e aí, escrevendo sobre isso, eu cheguei a uma conclusão que, independente do garfo que a gente vai estar podendo escolher e que ele não é para ser escolhido, e toda essa jornada muito louca do garfo, depois você lê esse texto do Substack, eu vou deixar nos comentários o texto, se você quiser dar uma olhada lá no texto, mas agora você não vai não, você vai ficar aqui segurando a minha mão. Eu fiquei pensando que a minha conclusão, que é uma conclusão que eu tô tentando chegar há muitos e muitos dias, anos, vida, sei lá, é que não importa o garfo, meninas. O que importa é o banquete que está sendo servido à mesa. E se ele está servindo para nos agradar ou para agradar o garfo. Porque se o banquete à mesa é servido para nós, talvez nós possamos até nos deliciar com as nossas mãos, sem precisar desse garfo, tá? Garfo, não preciso de você não, vou comer todo esse papá aqui com as minhas mãozinhas deliciosas. Não, um banquete delicioso com as minhas mãozinhas. Talvez seja delicioso, não sei. Mas no sentido de que a gente não precisa ficar com tanto garfo se a gente estiver vivendo a vida exatamente como a gente gostaria, e que a gente não vai ficar tão chateado se o garfo decidir que ele não quer ficar ali, porque a gente preparou o banquete para nos agradar e não agradar o garfo. Vai tomando ensinamentos através de analogias. Enfim, estava pensando muito sobre isso, coisa e tal, outra coisa. E aí dentro disso, eu ouvi um podcast da Toda Eu ou Nada Feito. Eu não lembro o nome dela, eu acho que é Rayane, não sei. Pesquisa aí você. E ela tava falando sobre amor próprio, aquela coisa assim, gente, que a gente já sabe tal, aquela coisa. Só que ela falou uma parada que me pegou muito, que ela falou, às vezes a gente fica na sede do amor próprio como se fosse uma escola de, tipo, solução imediata, no sentido, tipo, que é uma coisa que a gente vai resolver. Tá resolvido, tipo, eu cheguei até aqui, vai resolver, tá resolvido. E não no sentido de que não é um processo linear, isso a gente já entendeu. Mas ela falou uma sacada que eu achei muito legal, que é tipo, é uma jornada para uma vida inteira. Dentro disso também, eu tava vendo um outro vídeo de uma outra menina falando sobre corpo e peso e corpo ideal, e sobre como ela entendeu hoje o quanto ela quer um corpo que faça sentido para uma vida inteira, um corpo que ela consiga manter com
com alegria, com felicidade. Um corpo que seja possível para a vida dela, para uma vida inteira. Dentro disso também, eu ouvi um outro podcast que falava sobre... era um podcast da Lela, eu não lembro qual era o episódio em específico, mas ela estava falando sobre uma pessoa que ela conhecia que não era feliz porque ela ficava esperando o momento que ela ia estar pronta para ser feliz dentro da vida dela. Dito toda essa groselha, aonde eu quero chegar? Eu sinto que dentro de mim fica uma grande batalha espiritual de como eu forneço uma vida feliz para a Amanda do presente, que eu sinto quando eu tô solteira, que eu preciso estar mais consciente, porque eu sinto que eu sou a única responsável pela minha felicidade. O que é uma mentira, eu tenho amigos maravilhosos, mas no geral eu sou a única responsável pela minha felicidade, eu não tenho outra pessoa, né, vivendo a minha vida comigo. Então eu fico muito atenta pra me deixar feliz. Só que aí, nessa tentativa de me deixar feliz, eu atropelo o meu futuro, porque não dá pra gerir bem um futuro brilhante se você está usando todos os seus recursos no presente. E recursos em muitos sentidos, recursos financeiros, recursos de energia, recurso de, por exemplo, se você comer todo dia uma coisinha gostosa, a coisinha gostosa não é mais tão gostosa. Porque uma vida onde tudo é palatável, nada é palatável, gente. Porque o gosto de um chocolate, se você come ele, às vezes ele é beautiful, gostoso demais. Não que se você comer todo dia não vai ser, mas você entende que o chocolate, ele sai do lugar de chocolate? Ele só é uma coisa, entendeu? E eu tenho tentado entender qual é essa vida babilônica, apocalíptica, mas confortável e segura para essa Amanda, porque eu acho que eu também tenho a coisa de que eu fico com uma urgência de entender que eu posso me fornecer recursos de amparar a minha felicidade. Mas aí, para me provar que eu me forneço felicidade, às vezes eu quero ser feliz o tempo todo. O que parece incrível, mas às vezes é um péssimo plano, porque pra ser feliz o tempo todo, comer brigadeiro o tempo todo, sair toda hora durante a semana, não guardar todo o meu dinheiro, porque eu saí o final de semana inteiro e fui muito feliz, mas e depois? Entende? Ao mesmo tempo que eu quero ser feliz em 2029, minha filha, eu não vou estar querendo não. Eu quero ter uma barriga trincada e não comer um chocolatinho? Eu não quero não. Então, a grande batalha espiritual do momento é qual é essa vida que eu consigo estar feliz no meu presente, organizando a minha rotina, os meus orçamentos, a minha alimentação, tudo em uma vida que é pensada para uma vida inteira. Porque se eu estou focada que eu preciso ser feliz agora e que tudo é sobre o agora, as minhas decisões vão fazer muito menos sentido do que se eu olhar para um horizonte maior. Se eu quiser me amar e ser a minha melhor versão agora, eu não vou dar conta, você não vai dar conta, meu amor. Porque se você falar assim, não, eu preciso ter o corpo dos sonhos amanhã, e hoje eu vou malhar, e hoje eu vou me fuder, e hoje eu vou tomar no meu cu, não vai dar certo, não vai dar bom. Ao mesmo tempo, se você falar, não, eu tô nem aí pro corpo dos sonhos, eu vou ser feliz, que se lasque, não sei o quê, não vai dar bom também. Nada vai dar bom. Então é justamente a gente achar esse equilíbrio, onde a gente tá olhando para uma vida inteira, galera. Então, tipo assim, hoje não malhei, buenas, amanhã eu vou malhar, porque eu tô olhando aqui para uma vida inteira, meu. Tipo, hoje eu gastei 100 mil reais, amanhã não vou estar gastando, porque eu vou me reequilibrar nessa vida inteira. E dentro também de uma dinâmica de dizer mais, sim conscientes e não conscientes. Por quê? Se a gente ficar dando sim, 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 o sim perde seu valor, galera. E não, 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 pra se punir também. Aí depois você fica maluca. Eu sei que eu tô falando porque eu tenho um local de fala. E eu acho que é meio isso, assim, uma ótica que eu tenho tentado olhar para as coisas em outros lugares e que eu ainda não tinha assumido para mim nesse lugar que é tão importante, dessa felicidade que dura uma vida inteira. Então, igual quando eu queria correr 5 quilômetros abaixo de 30 e eu coloquei na mentalidade que uma hora eu ia, independente de quando fosse, minha vida melhorou muito. Quando eu pensei isso em relação também aos meus sonhos, que eu ia realizar eles se fosse esse ano, daqui 5 anos ou para uma vida inteira, minha relação com isso mudou também. E eu acho que saber que eu saber que eu quero ser uma mulher da minha vida para uma vida inteira e como eu administro isso dentro de mim, sabendo que cada dia eu estou construindo um pedacinho dessa vida que dura uma vida inteira, parece tão mais possível. Parece que, tipo, eu não consigo me amar completamente hoje. E talvez eu não consiga me amar para uma vida inteira. Mas talvez eu me ame um pedacinho hoje e talvez não amanhã
mas talvez depois de amanhã também sim. E que quando eu olho para essa vida inteira, esse grid dos dias que eu me amei e o que eu não amei vai estar muito mais colorido e muito mais com nuances de cor do que blocado em sim e não, sabe? E a gente encontrar essa meiuca gostosa. É isso, gente. Essas conclusões eu tirei, tipo, aproximadamente ontem. Não tenho um histórico pra falar se elas estão dando certo, tá? Eu acabei de atualizar o software desses pensamentos. Tanto a ideia de que eu preciso viver essa vida de banquete que é minha, que não é do outro também. Porque, tipo, eu acho que eu sempre tô muito na disposição de ficar agradando o outro, querendo ser pelo outro. E aí quando o outro vai embora, eu tomo no meu cu, porque não sobrou nada pra mim. Eu dei tudo pro outro, eita safado. Eu moldei o que eu acreditava pelo outro, não no sentido de, tipo, me reformar num sentido até ruim, mas de, tipo, eu quis ser pelo outro. E o que eu quis ser pra mim? O que eu acredito que é fabuloso, babilônico, quando ninguém está sentado à mesa e que eu quero continuar aqui, ó, gerando de mim mesma, criando para mim mesma, sendo, exercendo a minha função do meu ser. Que eventualmente alguém chega e fala, puta, bacana demais essa novinha, adoro o lifestyle dela, ela é tudo. Nunca me ocorreu, mas vai. Eu acho que o que ocorre é mais ou menos assim, oi, e eu falar assim, oh my god, é o melhor garfo que eu já vi. Eu vou fazer ele me amar. E ele não ama. E aí ele me deixa e vai embora. E aí quando você me pergunta se garfo te fazia feliz, no fundo nem fazia. E eu menti pra mim que fazia. Porque eu queria tê-lo. E no final ele que vai embora. Ah! Enfim, absolute palhaçada. Mas vamos gerindo crises, irmãs. Vocês estão comigo? Eu não sei se eu tô, mas eu tô tentando. Vamos descobrir o nosso banquete. Mais um banquete que faz sentido para uma vida. Vamos comer hoje uma salada e ler um livro de auto-amor e amanhã um reality show e comer um cookie. Entende? Vamos administrando como podemos. E eu acho que o começo da minha jornada de solteira, desse ciclo aqui, o novo, que eu conto a partir dos meus términos. No meu primeiro término, eu nem me dei tempo, porque eu engatei no outro relacionamento. Aí meu último, que durou 1 ano, foi a jornada 1. Tô na pré-infância, que eu tô só no ciclo 2, garotos. Você tem paciência comigo. Mas, enfim, o que eu ia falar? Ah, lembrei. Eu sinto que eu me sentia muito condenada a uma lógica de isolamento. De, tipo, você tem que ficar sozinha, você tem. E depois eu entendi como uma jornada de presente. E agora eu estou entendendo essa jornada de mix, sabe? Tipo assim, se essa vida de solteira durar a vida inteira, eu vou me condenar que eu tenho que ficar sozinha o tempo todo. E eu tenho que ficar todo o tempo também com alguém? O que eu tenho que fazer? Um mix bem bom. Então um dia fica em casa, conservadora, mulher recatada, fazendo um pão. E no outro dia vai barbarizar com os gays. E é isso, um dia beija uma boquinha gostosa. Um dia vai ver uma amiga, um dia ficar sozinha. Vamos equilibrar? Vamos fazer um milkshake. Milkshake não, uma salada de fruta, não. Uma vitamina com todos os elementos, assim, as serem super poderosas. Solidão, amigos e homens. Ou mulheres. Pode beijar mulheres também. E é isso, gente. Talvez isso seja muito mais uma batalha espiritual do que um conselho, mas tamo aqui ou não tamo? Juntos, vivendo essa jornada. Eu sinto que eu tô melhorando. Você não solta minha mão, eu tô melhorando. Gente, eu tô melhorando. Eu tenho percebido melhoras. Talvez vocês não, mas dentro de mim eu sinto que tem mudanças acontecendo. E que eu tô mais confiante, calma, feliz, absoluta. E é isso, bichas. Espero que tenham gostado, que tenham feito uma boa companhia, que a gente tenha entendido alguma coisa. Eu não sei se eu concluí muito, mas será que tudo é sobre concluir também? Será que a gente não pode ter espaço pra só pensar, elaborar juntas? Até a próxima. Gosto muito de vocês. Vocês gostam de mim? Ah, claro que sim. Beijo.